Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas discussões na segunda unidade de estudo e nessa unidade retomaremos alguns conceitos importantes que já foi falado na primeira unidade. Como havíamos falado em distribuição de renda, acredita-se hoje que a distribuição de renda justa seria o meio mais efetivo para a redução do número de pobres, dos índices de pobreza que nós temos hoje no país. Em relação a isso, podemos pensar que a má distribuição de renda no nosso país, ela se associa a outros termos importantes, né, com outros conceitos importantes. Quais seriam esses conceitos? A exclusão e a cidadania. Por conta do quê? Quando nós nos referimos à exclusão, né, no contexto da dinâmica social do mundo capitalista, nós estamos nos referindo a algumas barreiras que são impostas a algumas pessoas. De que maneira? Num determinado país, num determinado contexto, muitas pessoas, por conta da má distribuição de renda, elas não conseguem ter acesso de maneira igualitária aos mesmos direitos, aos mesmos serviços, e por conta disso, elas se tornam excluídas socialmente. Então, a gente tem que entender a relação que existe entre esses termos. Esses indivíduos, né, excluídos socialmente, na prática, eles não pertencem a uma tríade. Essa tríade seria a relação entre Estado, sociedade e mercado, né? Eles ficam fora. O Estado acaba se eximindo de alguma responsabilidade que possa vir, que tenha em relação a esse indivíduo. Socialmente, ele, como não é reconhecido como um cidadão portador de um direito, e esse direito não é reconhecido, ele está fora. Em relação ao mercado, por conta da falta de trabalho, da geração de renda, para essa pessoa se emancipar, ser autônoma, ela acaba adquirindo essa posição de exclusão social. Então, essa é a relação que existe com esses termos. Então, a cidadania, nesse caso, então, ela se torna pertinente para essa discussão. Provavelmente, nas próximas disciplinas que darão sequência, se falará muito sobre a questão da cidadania, né? Esse conceito, então, nós podemos entendê-lo como um oposto, né, ao termo de exclusão, né? Quando o cidadão ele é excluso da sociedade, ele não tem garantidos os seus direitos, ou seja, é negado a ele a sua cidadania, né? O que seria então a cidadania? Tem alguns conceitos importantes no livro, que eu trouxe mais alguns, né? Então, a cidadania seria o indivíduo ter e viver todos os direitos consignados pelo Estado, bem como a possibilidade de acesso a uma renda adequada que lhe permita desfrutar de um padrão de vida digno, né? No qual ele consiga ter a sua vida, todos os seus mecanismos para que tenha a sua vida social digna e assim da sua família. Então, a cidadania, ela implica num sentimento, né? Ela vai dar origem a um sentimento de pertencimento, né? De lealdade a uma civilização, de pessoa, ela se sente inclusa, né? Vivendo naquelas três dimensões, seria no Estado, na sociedade e no mercado, né? E isso vai dar a ela um senso de coletividade. Quando falaremos futuramente nas próximas unidades e também nas próximas disciplinas sobre coletividade, esse é um termo bastante importante, por conta que falaremos de saúde coletiva, né? Todos os indivíduos, todos os homens hoje estão inseridos num determinado contexto coletivo, né? E esse contexto coletivo, ele tem várias características, né? As pessoas, elas são aceitas, elas convivem de maneiras diferentes dentro dessa saúde coletiva, né, dentro desse ambiente coletivo. E é aí que alguns problemas de saúde acabam acontecendo. É nesse contexto que eles vão apresentar as suas necessidades de saúde, né, e é em cima dessas necessidades que o Estado, através de políticas públicas, irá supri-las. Então, um outro tema importante de falarmos nessa unidade, né, foi falado um pouquinho na unidade 1, mas ele retoma na unidade 2, é a questão do estado de bem-estar social, né? Então, é muito importante falar dele, né, porque ele dá margem para a inclusão do conceito de cidadania e o próprio conceito de
de inclusão social, né, quando falamos do estado de bem-estar social. Então, o que foi esse estado de bem-estar social, né? É um modo de organização do Estado, no qual o próprio Estado ele é encarregado da promoção social e da economia para a sociedade, né? Então, ele assume essas dimensões para que ele acabe gerenciando, né, tanto a promoção social quanto a economia, né? Por um longo período ele foi questionado como sendo acusado de ser o provocador de déficits nas contas públicas, né? Ou seja, ele acabou impedindo o crescimento econômico, né, de alguns países, em algum ponto de vista, ele foi considerado como prejudicial. Temos como exemplo disso o que aconteceu na Inglaterra, né? A figura da Margaret Thatcher é bem importante, né? A Inglaterra foi um dos primeiros países a deixar de utilizar esse modelo de se pensar do estado de bem-estar social. Em contrapartida, favoreceu o aparecimento do Estado liberal. O que seria o Estado neoliberal? É quando os estados, eles reduzem a participação do Estado, então, na promoção social e na economia, e essas vertentes elas ficam à mercê do mercado, né? E aí o que acontece? Alguns esquemas de proteção social, a saúde, a previdência, a habitação, todos os direitos dos cidadãos, eles ficam privados, né? Eles são privatizados, ou seja, existe uma relação de compra e venda, né? Então, nós vemos aí que existe uma contraposição do estado de bem-estar social em relação ao estado neoliberal. Nas próximas unidades vai ficar claro para vocês, nós falaremos um pouco disso na webconferência, como que o Brasil se posicionou em relação a isso, né? Quando que o estado de bem-estar social esteve presente no Brasil e quando que o estado neoliberal esteve presente. E de uma maneira bastante reflexiva e crítica, nós pensaremos como que está essa situação hoje no nosso país, né? Quando o Estado ele se exime das suas responsabilidades, e nessas responsabilidades elas são atreladas ao mercado, nós temos um aumento significativo da vulnerabilidade dos trabalhadores, dos cidadãos, pois não existe a questão de dever do Estado em manter esses direitos aos trabalhadores, né? Então, nós temos aumento da pobreza, nós temos aumento da exclusão. Então, é importante reforçar que nessa disciplina, o estado de bem-estar social e o estado neoliberal, eles estão presentes nas discussões. Muitas vezes eles não estarão presentes claramente, mas eles perpassam as discussões. Quando falaremos de SUS, quando falaremos de assistência social, quando falaremos de Bolsa Família, tem algo aí nesses contextos, nesses assuntos que estão ligados a esses dois modos de pensar do Estado, né? Falaremos um pouco também nessa unidade, que é bastante importante, sobre a proteção social, né? Então, a proteção social, a partir da década de 60, ela foi garantida pelo Estado, né? E ela se detém a dar conta de alguns problemas que a sociedade apresenta, e o Estado, então, ele vai fornecer, subsidiar esses problemas, né? No sentido do quê? De proteção mesmo aos cidadãos. Essa temática, ela, da maneira com que estamos discutindo aqui, ela parece que é rasa, né? Mas ela é muito mais profunda do que isso, ela não se esgota aqui. É necessário que nós pensamos sobre ela de uma maneira mais prática. As atividades dessa unidade fará com que vocês tentem pensar sobre, por exemplo, o índice da educação básica, que é um índice hoje que avalia a educação básica no Brasil, de maneira que seja discutido, né, como que a educação básica ela está sendo observada hoje e tratada pelo Estado, né? Então, eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos via Moodle e desejo um bom estudo para vocês.